Você sabe o que significa ter tudo e perder tudo em um dia? Eu sei. Eu sou Jó, e esta é minha história. Eu era o homem mais importante entre todos os povos do leste. Vivendo na terra de Uz, eu possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos e servos para comandar. Eu também fui abençoado com 7 filhos e 3 filhas. Eu temia a Deus e evitava o mal. Quando meus filhos realizavam festas em suas casas e convidavam suas irmãs para comer e beber com eles, eu fazia arranjos para que eles fossem purificados. De manhã cedo, eu oferecia um holocausto por cada um deles, pensando que talvez meus filhos tivessem pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Em um dia específico, quando meus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio até mim e disse: os bois estavam arando e os jumentos pastando nas proximidades, e os sabeus atacaram e levaram todos. Eles mataram os servos com a espada, e eu sou o único que escapou para te contar. Enquanto ele ainda falava, outro mensageiro veio e disse: o fogo de Deus caiu dos céus e queimou as ovelhas e os servos, e eu sou o único que escapou para te contar. Enquanto ele ainda falava, outro mensageiro veio e disse: os caldeus formaram 3 grupos de ataque e desceram sobre seus camelos e levaram todos. Eles mataram os servos com a espada, e eu sou o único que escapou para te contar. Mais uma vez, outro mensageiro veio e disse: seus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento poderoso varreu do deserto e atingiu os 4 cantos da casa. Ela desabou sobre eles e todos morreram, e eu sou o único que escapou para te contar. Eu estava devastado. Em descrença, rasguei meu manto e raspei minha cabeça. Caí no chão, gemendo e com dor, pois meu maior medo havia se concretizado. Peguei um pedaço de cerâmica quebrada e me raspei com ele enquanto me sentava entre as cinzas. Minha própria esposa disse para mim: você ainda mantém sua integridade? Ela me disse para amaldiçoar a Deus e morrer. Estas foram as palavras que minha própria esposa me disse. Eu respondi: você está falando como uma mulher tola. Devemos aceitar o bem de Deus e não o mal? Pois em tudo isso, eu não culpei Deus com erros. Eu não pequei com o que disse. Quando meus amigos Elifaz, Bildade e Zofar souberam de todos os meus problemas que vieram sobre mim, eles partiram de suas casas e se encontraram por acordo para vir simpatizar e me confortar. Todos os 3 eram mais velhos do que eu. Quando me viram de longe, mal puderam me reconhecer. Começaram a chorar em voz alta, rasgaram suas vestes e jogaram pó sobre suas cabeças. Então se sentaram no chão comigo por 7 dias e 7 noites. Ninguém me disse uma palavra, pois viram como era grande meu sofrimento. Eu abri minha boca e amaldiçoei o dia do meu nascimento. Exclamei: que o dia do meu nascimento pereça, e a noite que disse: um menino é concebido, aquele dia que se transforme em escuridão. Que Deus acima não se importe com ele, que nenhuma luz brilhe sobre ele. Eu comecei a questionar tudo. Porque a vida é dada aos que estão em miséria e vida aos amargurados de alma, aos que anseiam pela morte que não vem, que a procuram mais do que por tesouros escondidos, que se enchem de alegria e se regozijam quando chegam ao túmulo. Porque a vida é dada a um homem cujo caminho está escondido, a quem Deus cercou. Meu alimento diário se tornou suspiros e gemidos como água. O que eu temia veio sobre mim. O que eu temia aconteceu comigo. Eu não tinha paz, nem quietude. Eu não tinha descanso, apenas turbulência. Meu espírito estava quebrado. Meus dias foram encurtados. O túmulo me aguardava. Os zombadores me cercam. Meus olhos devem se fixar em sua hostilidade. Eu orei: dá-me, ó Deus, o penhor que exiges. Quem mais oferecerá segurança para mim? Meus olhos ficaram turvos de tristeza. Todo o meu corpo era apenas uma sombra. Meus dias passaram, eu disse. Meus planos foram destruídos. Meus 3 amigos Elifaz, Bildade e Zofar me consolavam. Como todos os amigos, eles pretendiam me fortalecer em meu sofrimento. Eles também me deram sua opinião sobre o assunto.
Eles falaram sobre por que Deus permite que as pessoas sofram. Sua crença era que eu estava sofrendo porque tinha feito algo errado. Como resultado, eles repetidamente me encorajaram a admitir meu erro e me arrepender para que Deus me abençoasse novamente. Elifaz concluiu que minha dor devia-se a algum pecado que eu havia cometido e recomendou que eu buscasse o favor de Deus. Bildade e Zofar concordaram que eu devia ter praticado o mal para provocar a justiça de Deus e argumentaram que eu deveria tentar manifestar um comportamento mais inocente. Bildade supôs que meus próprios filhos trouxeram suas mortes sobre si mesmos. Pior ainda, Zofar respondeu: todas essas palavras ficarão sem resposta? Este falador será justificado. Suas palavras ociosas reduzirão os outros ao silêncio. Ninguém o repreenderá quando você zombar. Você diz a Deus: minhas crenças são perfeitas, e eu sou puro aos teus olhos. Oh, como eu gostaria que Deus falasse, que Ele abrisse seus lábios contra você e revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria tem dois lados. Saiba disso. Deus até esqueceu alguns de seus pecados. Certamente Ele reconhece os enganadores, e quando vê o mal, Ele não toma nota? No entanto, se você devotar seu coração a Ele e estender suas mãos para Ele, se afastar o pecado que está em sua mão e não permitir que o mal habite em sua tenda, então, livre de culpa, você levantará seu rosto. Você ficará firme e sem medo. Você certamente esquecerá seus problemas, lembrando-se apenas como águas passadas. Eles presumiram que meus problemas eram o sinal certo do julgamento de Deus. Mas eu temia a Deus e evitava o mal. Em um ponto eu me cansei deles. Eu disse a eles: sem dúvida vocês são as únicas pessoas que importam, e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho uma mente tão boa quanto a de vocês. Eu não sou inferior a vocês. Quem não sabe todas essas coisas? Eu me tornei motivo de riso para meus amigos, embora eu chamasse a Deus e Ele respondesse um mero motivo de riso, embora justo e íntegro. Mas eu desejo falar com o Todo-Poderoso e argumentar meu caso com Deus. Vocês, no entanto, me difamam com mentiras. Vocês são médicos inúteis, todos vocês. Se ao menos vocês ficassem completamente em silêncio. Para vocês, isso seria sabedoria. Ouçam agora meu argumento. Ouçam os pedidos dos meus lábios. Vocês falarão de maneira perversa em nome de Deus? Falarão de maneira enganosa por Ele? Mostrarão parcialidade por Ele? Defenderão o caso de Deus? Seria bom se Ele os examinasse? Vocês poderiam enganá-lo como enganam um mortal? Ele certamente os chamaria para prestar contas se secretamente mostrassem parcialidade. Sua glória não os aterrorizaria? O temor dele não cairia sobre vocês? Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Eu certamente defenderei meus caminhos diante dele. Na verdade, isso resultará em minha libertação, pois nenhum ímpio ousaria se apresentar diante dele. Agora que preparei meu caso, sei que serei justificado. Alguém pode apresentar acusações contra mim? Se sim, eu ficarei em silêncio e morrerei. Apenas me conceda estas duas coisas, Deus, e então não me esconderei de ti. Afasta tua mão de mim e para de me assustar com teus terrores. Então me chama, e eu responderei, ou deixa-me falar, e tu me responderás. Quantas ofensas e pecados cometi? Eu estava mais do que pronto para enfrentar Deus. Eu pediria a Ele para me mostrar minha ofensa e meu pecado. Deus, por que escondes teu rosto e me consideras teu inimigo? Você prende meus pés em grilhões. Você vigia de perto todos os meus caminhos, marcando as solas dos meus pés. O sofrimento é demais para mim, e agora estou amargo, ansioso e com medo. Eu deploro a injustiça que Deus permite que as pessoas más prosperem, enquanto Ele e muitos outros honestos sofrem. Eu quero enfrentar Deus e protestar, mas não posso encontrar Deus fisicamente. Eu disse aos meus amigos: tão certo como Deus vive, que me negou justiça, o Todo-Poderoso, que tornou minha vida amarga, enquanto eu tiver vida dentro de mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não dirão nada perverso e minha língua não proferirá mentiras. Nunca admitirei que vocês estão certos.
Até eu morrer, não negarei minha integridade. Manterei minha inocência e nunca a deixarei ir. Minha consciência não me repreenderá enquanto eu viver. Eventualmente, o Senhor interveio. É muito difícil se defender quando se está em tal miséria. Qual foi minha maior dor? Foi física. Eu estava coberto de feridas da cabeça aos pés, cansado e exausto, e em dor excruciante. Minha dor era social. Por causa da minha aparência física e do fato de que a comunidade local estava ciente da minha recente tragédia, eu me tornei um pária social. As pessoas andavam do outro lado da rua em vez de conversar comigo, já que eu estava sentado no monte de cinzas no fim da vila. Até os adolescentes riam de mim. Minha dor também era mental. Eu enfrentava a dor mental de não saber por que essas coisas angustiantes estavam acontecendo comigo, especialmente quando parecia não haver nada em meu passado que apontasse para isso. Minha dor também era espiritual. Minha angústia espiritual era muito pior do que qualquer outra, pois eu me sentia cortado de Deus. Esta era a verdadeira, mais excruciante dor. O sofrimento é muito mais agonizante se acreditarmos que Deus está longe e despreocupado. No entanto, quando finalmente pude falar com Deus, as coisas não saíram como planejei. Durante meus discursos, 36 vezes, eu pedi a Deus para falar com Ele. Agora recebi meu desejo. O Senhor então falou comigo. Ele disse: "Quem é este que obscurece meus planos com palavras sem conhecimento? Prepare-se como um homem. Eu o questionarei, e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Diga-me se você entende. Quem marcou suas dimensões? Certamente você sabe. Quem esticou uma linha de medir sobre ela? Em que foram colocadas suas bases? Ou quem colocou sua pedra angular enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os anjos gritavam de alegria? Quem fechou o mar atrás das portas quando ele irrompeu do ventre? Quando fiz das nuvens sua vestimenta e o envolvi em espessa escuridão? Quando fixei limites para ele e coloquei suas portas e trancas no lugar? Quando disse: "Até aqui você pode vir e não mais longe. Aqui é onde suas ondas orgulhosas param"? Você já deu ordens amanhã, ou mostrou ao amanhecer seu lugar, para que possa pegar a terra pelas bordas e sacudir os ímpios dela? A terra toma forma como argila sob um selo. Suas características se destacam como as de um manto. Aquele que contende com o Todo-Poderoso o corrigirá? Que acuse a Deus, responda-lhe. Eu respondi ao Senhor: "Sou indigno. Como posso responder a você? Coloco minha mão sobre minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. 2 vezes, mas não direi mais nada." O Senhor respondeu: "Você descreditaria minha justiça? Você me condenaria para justificar a si mesmo? Você tem um braço como o de Deus, e sua voz pode trovejar como a dele? Então, adorne-se com glória e esplendor, e vista-se de honra e majestade. Desencadeie a fúria da sua ira. Olhe para todos os que são orgulhosos e os traga para baixo. Olhe para todos os que são orgulhosos e os humilhe. Esmague os ímpios onde estão. Enterre-os todos na poeira juntos. Cubra seus rostos no túmulo. Então eu mesmo admitirei para você que sua própria mão direita pode salvá-lo. Olhe para o Bimote, que fiz junto com você, e que se alimenta de grama como um boi. Que força ele tem em seus lombos, que poder nos músculos de sua barriga. Sua cauda balança como um cedro. Os tendões de suas coxas estão bem unidos. Seus ossos são tubos de bronze, seus membros como barras de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. No entanto, seu Criador pode se aproximar dele com sua espada. Os montes trazem-lhe seu produto, e todos os animais selvagens brincam por perto. Sob as plantas de lótus, ele se deita, escondido entre os juncos no pântano. As plantas de lótus o escondem em sua sombra. Os álamos junto ao riacho o cercam. Um rio furioso não o alarma. Ele está seguro, embora o Jordão deva subir contra sua boca. Alguém pode capturá-lo pelos olhos? Ou prendê-lo e perfurar seu nariz? Eu caí no chão e disse: "Sei que você pode fazer todas as coisas. Nenhum propósito seu pode ser frustrado." Você perguntou: "Quem é este que obscurece meus planos sem conhecimento?"
Certamente eu falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim saber. Você disse: ouça agora, e eu falarei. Eu questionarei você, e você me responderá. Meus ouvidos tinham ouvido falar de você, mas agora meus olhos te viram. Portanto, desprezo a mim mesmo e me arrependo em pó e cinzas. O Senhor instruiu meus amigos a sacrificarem um holocausto e para eu orar por eles, porque ele estava zangado com eles, pois eles não falaram a verdade sobre ele. Ambas as vezes em que Deus fala comigo, isso ocorre no meio de uma tempestade. Fui lembrado por Deus de que Ele é o Criador de tudo. Deus corre através de sua atividade impressionante de criar e sustentar o mundo, perguntando-me se eu poderia igualar esse trabalho. O Senhor termina perguntando se eu estava em posição de julgar, dizendo que é impertinente eu acreditar que Ele deveria se explicar para mim. Fui feito a me sentir muito pequeno. Como servo de Deus, fui vindicado. Meus 3 amigos, por outro lado, foram severamente repreendidos por Deus. O Senhor diz que eles não falaram com precisão sobre mim. A coisa notável sobre as 2 rodadas de Deus comigo é que Ele ainda não respondeu minhas perguntas. Eu tinha orado por meus amigos, e o Senhor restaurou minha fortuna e me deu o dobro do que eu tinha antes. Todos os meus irmãos e irmãs, e todos os que me conheciam antes, vieram e comeram comigo em minha casa. Eles me confortaram e consolaram, e cada um me deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da minha vida mais do que a primeira parte. Eu tinha 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Eu também tive 7.